Oi, eu gravei há um tempo atrás um vídeo chamado A letra da música Podridão é bíblica? Aí você procura aí, porque eu vou gravar agora a parte 2 desse vídeo, tá bom? A questão é sobre política e a Bíblia. Não estou falando sobre política agora em termos de polaridade, em termos de partidos, mas eu estou falando o que a Bíblia diz. Então nós, enquanto cristãos, e que cremos que a Bíblia é a integridade da palavra, da verdade, então nós temos que admitir que o que tiver escrito na Bíblia é coerente, é procedente para a nossa vida. Enquanto cristãos, nós temos que agir dessa forma. Então, já li vários versículos, como é falar a Bíblia e a política, é óbvio que eu vou citar a Bíblia, todos os versículos que eu puder. Eu fiz um estudo bastante complexo sobre a política na Bíblia, e parte eu já falei nesse vídeo anterior, e agora eu vou falar a outra parte, tá bom? Olha bem, onde eu parei no vídeo anterior era Salmos 24, 23, tá legal? Diz assim, olha bem, olha que violento é o negócio. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Falando para Deus, né? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Olha que pesado é o negócio. Falando do trono corrupto, né, da política corrupta. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Mesmo que a política dê tudo errado de acordo com o seu pensamento, então nós temos um refúgio seguro. Esse refúgio é Deus. Mateus 7,24, nem está aqui no estudo que eu vou falar tudo de improviso, mas Mateus 7,24 conta uma história que é uma das minhas favoritas na Bíblia, que é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu sobre a areia. Então, obviamente, a Bíblia relata muito claro que os fortes ventos, tempestades e ondas vieram sobre os dois, sendo que a casa firmada na rocha, e a rocha nós sabemos que é Jesus, essa casa não caiu. E a outra casa firmada sobre a areia, que não é sobre Jesus, ruiu. Então, independente do que aconteça com as fortes chuvas, tempestades, não importa se vier aí pela frente recessão, se a inflação triplicar, não importa o que vier, nosso porto seguro, a nossa base, a nossa rocha, onde a gente deve firmar a nossa vida, é sobre Jesus, não é sobre política. Vou falar uma coisa para você. Eu tenho ótimos amigos que são radicais, militantes da direita, e ótimos amigos que são militantes da esquerda. Eu fico com pena desses amigos que estão confiando na política para resolver os problemas do planeta, para resolver os seus próprios problemas e o problema da nossa nação. O grau de expectativa, quanto mais alto mais alto vai ser a decepção, o desencanto, o desapontamento, né? Então, se você gerar uma expectativa muito alta lá em cima, baseado no homem, e a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, se você colocou lá em cima essa expectativa, quando cair, você vai lá no outro extremo. Não deposita a sua confiança nos homens, e muito menos em você mesmo. Afinal de contas, a Bíblia diz também, bem-aventurado o homem que não se estribilha no seu próprio entendimento. É a pessoa que se apoia no seu próprio entendimento. Gente, não tem outro jeito, você vai fugir para lá, para cá e para lá, de filosofia em filosofia. O que importa é você ter certeza que a sua base está fortalecida em Deus, não nos homens, não na política, não na filosofia, em nada, não na economia. Você tem que colocar a sua vida integral depositada na mão de Deus. Mas você vai viver certo de que a resposta certa vai vir sempre do Senhor. Provérbios 31, de 8 a 9, 8 e 9. Olha só. Todos esses textos aqui são sobre a política na Bíblia, tá? Que é o nosso tema aqui. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. De um lado tem essa virtude e tem defeitos também. Do outro lado, inverso à polaridade, né?
tem coisas boas e ruins. Então, não adianta você pensar, você vai se iludir se você pensar que o seu partido favorito é perfeito, porque não é. Próximo, Deuteronômios 1:13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Isso aqui, eu não sei se vocês lembram, Deuteronômio, isso aqui é quando Moisés, logo no início da saída do povo do Egito, o povo estava a caminho da Terra Prometida, em todos aqueles 40 anos, que poderiam ter sido 15 dias. O sogro de Moisés, que era Jetro, ele veio visitar. E quando ele viu Moisés, estava sentado lá com aquela fila enorme de causas, pequenas e grandes causas para defender, ele falou, você está doido, rapaz, você vai se estressar com essa fila toda sendo o único a julgar as causas. Então separa o pessoal por tribos e coloca líderes de cada tribo para te ajudar, pelo menos para pequenas causas aí, você pega as mais cabeludas aí. Deus é que coloca os nossos chefes, Deus que coloca a nossa liderança política, se a gente deixar ele colocar. Se nós deixarmos, ele vai estabelecer a liderança para a gente, como ele fez com os líderes de quando Moisés estava julgando lá aquelas causas. Agora, Provérbios 29:4. O rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Nossa, isso aqui é pesadão, hein? É muito ruim. Ou seja, olha que bacana quando você tem um presidente, um rei, seja o que for, que a justiça traz essa estabilidade. Agora, quem gosta de suborno, seja no legislativo, no judiciário, leva o país à ruína. Presta atenção nisso, porque qualquer candidato que você souber que tem tendência a se meter com subornos, com injustiças, com corrupção, foge deles, porque isso leva um país à ruína. E quem está falando é a Bíblia, não sou eu, tá bom? Agora que você tem um conhecimento disso, faz o que você quiser aí com esse versículo. Salmo 75:7. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Então, olha só, você vai escolher um candidato. Alguém de vocês aí que está me assistindo vai escolher o candidato da esquerda. Alguém que está me assistindo aí vai escolher o da direita. Lembra do seguinte, meu irmão, uma vez decidida a eleição, não fica mais contra o político que ganhar. Sabe por quê? É aquela tal história que foi muito badalada por aí. Você fica torcendo para o piloto de um avião fazer um mau voo, mas você está dentro do avião, você está dentro do Brasil, você está dentro do país onde você está. Você fica torcendo? Não, faz ao contrário. Começa a orar por ele. Começa a fazer tudo o que você puder para contribuir para que o país não seja corrupto, não vá para um caminho que leve à ruína. Então, o melhor caminho que eu sugiro para você não é bater boca, não é fazer protesto de quebração, de quebra-quebra. Claro que eu acho que o cristão deve protestar sim. Deve, inclusive se você for oposição do candidato que ganhar essa eleição, faça uma oposição decente. Nós precisamos de oposição, né? Sempre precisamos, porque é ele que equilibra. Ele é a oposição que fica pegando no pé do presidente para ele cumprir o que prometeu, para ele não vacilar, porque a oposição está de olho. Então é importante ter oposição. Agora, se você, uma vez que o seu candidato não ganhou, se não ganhar, e o candidato oposto ao seu ganhar, passa, não vou dizer apoiá-lo, a botar camisa com o nome dele, fazer uma tatuagem na testa com o nome dele, mas pelo menos apoie em oração. Isso é o melhor que você pode fazer enquanto cristão. Então, toma essa postura, faz oração, pede a Deus para abençoar o governo dele, e quem sabe Deus vai ouvir a sua oração e a gente vai ter um ótimo governo, que mesmo que não seja da ala que você gosta, vai tirar o país de uma crise. A gente nunca sabe, então ora, meu irmão, é o que você pode fazer. Dá o seu voto consciente, ora antes de votar, dá o seu voto e depois. Não fica fazendo birra, não fica fazendo pirraça. Lembra que é Deus que julga. Ele vai humilhar a um e vai exaltar o outro que ele achar por bem. Então, você não vai ter poder para isso aí. Tem um cara chamado Eliú, na Bíblia, que ele era amigo de Jó.
Jó passou, se você não conhece, o livro de Jó é pequenininho, dá para você ler num dia. Enfim, lê lá a história de Jó. Ele passou por uma crise enorme, né, perdeu tudo, e aí acabou que ele ficou, a maior parte do livro de Jó é uma filosofada ali entre Jó e 3 amigos. E um deles se chama Eliú. Olha o que Eliú falou em Jó 34. Ele, Deus, retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que sua conduta merece. Versículo 17. Acaso quem odeia a justiça pode governar? Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um de seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Então, deixa isso na mão de Deus, sabe? Deixa que Deus julgue esse candidato que se ganhar e se não estiver sendo um bom presidente, tá bom? Deixa na mão de Deus. Sem depender de investigações, ele, Deus, destrói os poderosos e coloca o outro em seu lugar. Então, só pede a Deus para Deus fazer justiça, para ajudar a liderança do nosso país, e aí deixa que Deus vai julgar isso. Vai derrubar um, vai levantar outro, vai destruir um poderoso aí injusto e colocar outro em seu lugar. Visto que ele, Deus, repara nos atos que eles praticam, eles políticos praticam, derruba-os e eles são esmagados. Isso no caso dos atos ruins, né? Pela impiedade deles, dos políticos, ele, Deus, os castiga de onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Nossa, é muito legal isso aqui. E, enfim, tem muita coisa, eu escrevi, mas eu não estou querendo, do outro vídeo, que eu recomendo seriamente que vocês assistam, o primeiro, se é bíblica, a letra da música Podridão, porque eu citei bastante versículo lá também sobre política. Dá uma sacada lá no livro de Neemias e vê um exemplo de político, porque tem gente que fala, o político não deveria, não, o cristão não deveria ser político. Ah, é? Então, peraí. Olha, lembra bem, eu estou falando que, apesar de o Estado ser laico, e eu acho que o Estado deve ser laico, mas enfim, eu acho que política é lugar de cristão, só que cristão, ele é um profissional político, simplesmente como todos os outros profissionais. Você é cristão e é pintor de casa, você é cristão e é motorista de Uber, você é cristão e é empresário, você tem que agir com honestidade como todo cidadão, independente da sua religião. Uma vez que ele, se um candidato que ganhar for cristão de verdade, então eu acho que é um bom lugar, simplesmente para ele fazer o que é certo fazer. Agora, não é ficar usando o palanque para ficar pregando, porque eu não acho que esse é lugar para o político. Lugar para pregar são outros com o profissional de pregação, que é o pastor, o padre. Então deixa que eles façam as pregações, são ungidos para isso. E Deus vai ungir o rei, o presidente, os políticos, para cada um exercer o seu mandato da melhor forma possível. E vamos pedir para Deus para que eles sejam honestos, para que eles tenham princípios, caráter e tudo mais. Agora, político cristão não pode? Epa, vamos lá. José do Egito foi o quê? A Bíblia diz que foi governador. Só existia um cargo abaixo do faraó, que era o tipo presidente do Egito. Só tinha um cargo abaixo. E esse era José. Exerceu um cargo político e foi um excelente governador, salvador da pátria, né? Teve Moisés, que foi um excelente líder também, que liderou toda aquela nação na travessia do deserto, que poderia ter sido em 15 dias, mas foi em 40 anos. E aí ele foi até a entrada da Terra Prometida. Depois quem assumiu foi outro líder excelente,
outro político excelente que foi Josué. Liderou as batalhas e tudo mais até a entrada na Terra Prometida. Vamos ver, outro político que a Bíblia cita. Davi foi um excelente, foi um péssimo pai, mas foi um excelente rei. Salomão também foi um ótimo rei. Ele vacilou, ele não terminou bem porque ele fez relações exteriores, relações internacionais com nações que Deus já tinha proibido ele de fazer. E naquele tempo uma das estratégias era casar com as filhas dos reis, estabelecer essa aliança com outros países. E ele teve muitas mulheres, né, acho que 300 mulheres e 700 concubinas, ou vice-versa, ou seja, 1000 mulheres ali. As relações exteriores deles, então, foram muitas, e nas quais isso trouxe problema para Israel. E várias outras histórias, eu poderia citar um monte de políticos na Bíblia que foram bons e políticos péssimos, como Acabe, aquele que era casado, um rei de Israel que era casado com Jezabel. Foi um péssimo rei, foi corrupto, foi desonesto. Vocês conhecem a história da vinha de Nabote, que ele tentou dar o bote foi engraçadinho. Ele tentou roubar, né, comprar as terras de quem não queria vender, e por isso acabou que Jezabel deu a ideia de matar o cara, o Nabote, para poder acabar o rei Acabe, olha a gracinha de novo. Mas foi por acaso. Enfim, ter direito àquelas terras. Ter direito não, mas acabar usando aquelas terras. E sempre era assim. Quando Israel tinha um rei que não estava com Deus, Israel ia para baixo, perdia batalhas e era, qual a palavra? Ele era dominado por outras nações, levado em cativeiro. E quando Israel tinha um rei que era temente a Deus, tudo dava certo com Israel. Então, no fundo, a teocracia, não essa teocracia lá dos palestinos, dos adoradores de Alá, que matam em nome de Alá e tudo mais. Eu estou falando da teocracia bíblica naquele período em que Deus era o líder de Israel. Vou encerrar aqui com esse trechinho daqui, olha só. Primeiro, nos tempos de Jesus, não era democracia, era tirania mesmo, né, da liderança de Roma. A semente do cristianismo era regada com o sangue dos cristãos. Ou seja, quanto mais eles matavam cristãos, mais aquele sangue regava a semente do cristianismo e o cristianismo crescia. Matava, crescia muito mais. Por quê? Porque o povo orava. Então, se você quer ver um crescimento do seu país, quer ver o país sair de crise e tudo mais, você não tem a capacidade, com o seu protesto talvez você não consiga muita coisa, uma grande multidão consegue mudar a história de um país, sim. Mas só você não. Agora, uma coisa que você pode fazer, até sozinho, que pode mudar a história da nação, é você orar. Entrega para Deus a sua nação, a liderança, ora pelos líderes, ora porque não era o meu candidato, mas agora que esse está aí, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê valores, que ele tenha caráter, que o Senhor dê uma equipe que possa trabalhar coesa, que possa trabalhar todo mundo o melhor que puder profissionalmente, bons profissionais, para o nosso país crescer. Então, você pode contribuir. E você não vai contribuir se você ficar o tempo inteiro militando contra o presidente. Então seja esperto, meu irmão. Não fica nessa militância rancorosa, destilando veneno. Sabe? Isso é rancor, isso vai fazer mal para o seu coração. Sabe o que é doença psicossomática? É doença que começa aqui e que reflete para o restante do seu corpo. Então, se você ficar com esse ódio, essa militância que a gente tem visto, essa polarização aí, não vai levar a nada. Não vai levar o país para melhorar, não vai levar nem a sua saúde para a melhor posição. E olha só, pensa aí se você já não perdeu amigos
por conta dessa polarização? Fez bem para a sua vida social a polarização? Eu duvido, duvido. Só separou você com seus amigos, que são do mesmo partido que você, e os outros estão ao contrário. Agora, sair na pancadaria só porque é do time oposto, essa pancadaria verbal que a gente vê aí nas redes sociais, dos dois polos brigando aí, não leva a nada, meu irmão. Não te dá saúde, não te melhora socialmente. Para quê? Você, como cristão, ajoelha em casa, ora todo dia pelo seu presidente, esse que vai ganhar a eleição aí no dia 2, no domingo agora, ora por ele. Faz o seu papel enquanto cristão e dá uma olhada lá no vídeo 1, para você ver os complementos dos textos bíblicos, inclusive da responsabilidade do cidadão, né? Qual é a parte do cidadão? A gente leu muito aqui qual é a parte dos políticos. E a quem muito é dado, muito é cobrado, diz a Bíblia. Então, os líderes nossos políticos têm uma responsabilidade muito grande e Deus vai cobrar deles. Então, mas deixa Deus cobrar. Você é juiz. Deixa Deus tomar conta. Cada um no seu espaço, tá bom? Deus é o justo juiz. Ele é aquele que é a verdade, o caminho, a vida. Ele sabe o que é o certo para fazer. Deixa na mão dele. Faz a sua parte de cidadão. Seja honesto, paga os seus impostos para a nação progredir. Não fica nessa de lei de Gerson. Isso é um absurdo. É um absurdo fazer uma pregação de uma lei onde gosta de levar vantagem em tudo. Será que o brasileiro é assim mesmo? Será que é isso mesmo? É isso mesmo que a gente quer se mostrar para o país inteiro? Um pessoal que gosta de levar vantagem em tudo? Não aceite esse tipo de filosofia de botequim na sua vida, não. Não queira levar vantagem além do que você tem direito. E deseje que o outro pense o mesmo a seu respeito e que todo mundo faça igual. Se você começar a fazer a sua parte e todo mundo fizer isso, o país vai andar para frente. Agora, essa filosofia de que a gente é mesmo malandro, de que é isso aí, de que agora tem um astronauta que é brasileiro, pronto, sumiu a Lua porque roubaram a Lua. Não leva a nada, é piadinha, a gente gosta, faz meme daqui, meme de lá, mas isso só coloca a gente nessa síndrome de vira-lata, de achar que a gente não vai para frente, que não dá certo, não vai dar certo. Um país como esse que tem uma natureza, tem um turismo maravilhoso. Você sabia que a gente tem Europa, uma Europa no Brasil, que é o sul do Brasil. Você já foi a Gramado, já foi a Canelas, já foi a Flores da Cunha? Puxa vida, que lugar maravilhoso. Parece uma Europa dentro do Brasil. Aí você viaja para o norte, para o nordeste do Brasil, aquelas praias. Você já foi no Caribe? Você já comparou? Eu já. Compara a praia do Caribe com as praias do Nordeste. Eu acho ainda que o Nordeste é melhor. Porque tem um povo maravilhoso, que o nordestino é maravilhoso, é recepcionista para os turistas, trata muito bem. Ainda tem água morna, que no Caribe é água gelada pra caramba. Então, a gente tem a Amazônia, ninguém mais nesse planeta tem. A gente tem o Rio de Janeiro, os turistas que eu conheço que já foram, que viram lá do alto Rio de Janeiro, voltaram apaixonados pelo Rio de Janeiro. Puxa vida, é tanto lugar, Florianópolis, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem vários cenários dentro de um mesmo país. Um país maravilhoso, muito bom produtor agrícola, produtor pecuário. A gente tem tudo, gente. É a nossa síndrome de vira-lata que bagunça tudo. Então vamos baixar a bola, vamos diminuir essa tensão toda aí e vamos respeitar o que a Bíblia fala sobre política e entregar para Deus, para deixar Ele reinar e deixar Ele ser o juiz. Deus é justiça? Não. Deus é amor? É. Mas Ele também é justiça. Um salmo diz: Senhor, justiça e poder são as bases do teu trono. Então deixa Deus no lugar dele. Para de ser menos juiz. Agora todo mundo é advogado, todo mundo é juiz, todo mundo é historicista, todo mundo é estrategista político, todo mundo sabe tudo na internet. Então vamos diminuir a bola e vamos fazer o nosso papel. Joelha todo dia, pede pela liderança do seu país, tá bom? É isso, gente. Eu espero ter contribuído para você refletir, enquanto cristão, qual é a sua postura política.
Que não é essa que a gente está vendo por aí, não. A postura que Deus quer da gente é outra. É uma postura de submissão e de entrega para Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras serão acrescentadas, inclusive uma boa política, inclusive a deflação, que é a diminuição da inflação, a recessão, todas essas crises aí, em todas as áreas, crise no ensino, crise na saúde. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não sejais ansiosos por coisa alguma. Aliás, eu tenho um vídeo aí no canal, procura lá também se você quiser, chamado Ansiedade. Eu falo, tá com ansiedade, né, minha filha? Ou é ansiedade, né, minha filha? Alguma coisa assim. Procura lá, você vai ver muita coisa do que a Bíblia fala sobre a ansiedade. Não estejamos ansiosos, vamos deixar a política para quem tem que fazer, vamos torcer para eles serem profissionais, que política é uma profissão. Eu acho que o político tinha que ter faculdade para poder se especializar. Ciência política, ele ter noção de orçamento, noção de comunicação, noção de controle, de saber o que falar na hora certa, de não ser impulsivo. Enfim, ele ter noções do que ele vai fazer lá. Inclusive cada político, cada governador, presidente, seja o que for, eu acho que ele deveria ter uma faculdade e um curso complementar, uma especialização para o cargo que ele tinha que ocupar. É minha opinião, tá? Eu acho que isso diminuiria bastante essas inexperiências que cada um, quando entra sem saber exatamente o que vai fazer, nem sempre dá tempo dele organizar uma equipe boa e acaba aí virando bagunça e levando o nosso país para baixo. Então, faz a sua parte, entrega para Deus, ora é o que você pode fazer, diminui as tensões, não, a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Então, é algo mais ou menos assim o versículo, estou falando de cabeça, mas no que depender de você, por que você vai ser justo aquele que vai causar guerra, vai causar inimizade? Esse é outro estudo que eu posso fazer, com a nossa postura a respeito disso. De ser nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. A gente está colocando aí pensa aí num negócio ruim, um fel. Nós estamos sendo um fel da terra. Mas funciona. Nós temos que ser sal, gente. Nós temos que ser trigo. Essa é a nossa principal função aqui. Dar o nosso exemplo como cristãos para a gente mostrar que o cristianismo é autêntico, que funciona. Agora, nessa bagunça que eu tenho visto na internet, eu vou ser sincero para você, eu não sou perfeito, não tenho asa, depois do apóstolo Paulo, eu sou o pior dos seres humanos, o mais pecador dos seres humanos. Mas vou te falar, hein? Esse jeito que a política está dando aí, e o jeito que o cristão está se portando na política, eu tenho vergonha de dizer que sou irmão deles. Vergonha mesmo, estou abrindo meu coração para vocês. Então vamos deixar, gente, na mão de Deus, tá bom? Espero que o estudo tenha sido útil, que Deus abençoe vocês, que a eleição agora do dia 2 de outubro seja uma bênção, que Deus faça a vontade dele e que nós cristãos, sejamos responsáveis por nos ajoelhar, fazer um jejum, se possível for, até o dia 2, para a gente deixar Deus escolher o que Ele achar melhor para o país, tá bom? Que Deus abençoe o nosso país. Um beijo para vocês. Ao longo de todos esses episódios,